Olá, este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. Branquinha, marvada, água que passarinho não bebe. No programa de hoje, vamos falar de um produto tipicamente brasileiro, a cachaça. Como é produzida uma cachaça de qualidade? Todos os passos de fabricação dessa bebida que faz o maior sucesso lá fora. O destino? Carmo do Rio Claro. São 9 quilômetros da cidade de Carmo do Rio Claro até a propriedade da família Pereira. São eles os produtores da cachaça Coração de Minas. E tudo começou quando compraram a propriedade e tiveram uma surpresa. Uma pequena estrutura montadinha ali, esperando por eles. E nós resolvemos tocar esse processo. Como o resultado foi ficando satisfatório, o meu pai depois resolveu fazer um curso na AMPAC para produzir uma cachaça de bastante qualidade. E através disso aí começou a produção da Coração de Minas no ano de 2000. Os cuidados para a fabricação de uma cachaça de qualidade são muitos, a começar pela cana-de-açúcar, que é cultivada e colhida sem o uso de fogo. A cana tem que ser espalhada, ela não pode ser queimada. O processo, a cana tem que ser moída todos os dias. Ela não pode, a Coração de Minas, a cana é moída todos os dias, ela não fica na lavoura. É cortada e moída no máximo em 24 horas após o corte, no máximo. O caldo, depois de extraído em moendas de engenho, é filtrado e conduzido às dornas de fermentação natural. Aqui é a sala de fermentação, é outra parte muito importante no processo de produção, porque também é onde se criam as leveduras e essas leveduras é que vão transformar o caldo de cana em álcool, para ser destilado depois nos alambiques. Depois desse processo, aí sim, está pronto para ser destilado no alambique de cobre. O processo de destilação, ele é um processo muito importante também, porque aqui é onde a gente separa o álcool pelas suas qualidades, tá certo? É nesse processo aqui que na hora que a gente evapora o álcool, é um processo onde você coloca aqui dentro o mosto que foi produzido da fermentação e a gente vai separar dele o álcool, né? Esse processo é feito através de calor, existe uma caldeira e a gente passa vapor por dentro dos alambiques. Esse mosto é aquecido, né? E o álcool começa a evaporar. Mas é somente uma parte do produto destilado que se aproveita para que a cachaça seja realmente de qualidade. A cachaça possui cabeça, coração e cauda, né? Aqui a gente separa a cabeça, o coração e a cauda, porque no processo de produção da Coração de Minas, aproveita somente o meio da destilação, ou seja, o coração. A cabeça e a cauda são separadas e elas vão para um processo de produção de álcool combustível em outro destilador específico para álcool, né? Então, a Coração de Minas aproveita somente o coração do processo de destilação. No próximo bloco, a etapa final da fabricação da cachaça, a responsabilidade social dos produtores. E você também vai conhecer uma edição especial da cachaça envelhecida por 10 anos, com apenas 1000 garrafas à venda.
Bom, essa receita é de um mousse de limão, é uma receita diet e light. Eu vou utilizar 4 limões, o suco de 4 limões, 2 potinhos de iogurte desnatado, 2 colheres de sopa de leite em pó desnatado. Aqui são 3 colheres de adoçante em pó. 2 pacotinhos de gelatina incolor e sem sabor, raspas de limão. E agora nós vamos bater por aproximadamente 2 minutos. Isso agora é só colocar nos potinhos. E agora nós estamos decorando com fatias de limão e também com um pouquinho de raspas de limão. Bom, após decorar, vamos levar para a geladeira aproximadamente 2 horas. Essa aqui é a nossa receita pronta, o nosso mousse de limão, que ele é diet e light, rende aproximadamente 6 porções, com 48 calorias cada porção. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje, o assunto é cachaça. Neste bloco, o processo final da bebida. E você vai conhecer uma edição especial que foi envelhecida por 10 anos. Podemos até pensar que após o processo de destilação, a cachaça já está pronta. Engano nosso! Começa agora outra etapa. O envelhecimento da cachaça. Chegou a hora de aprimorar o aroma e dar aquele sabor suave, garantindo assim a qualidade da bebida. Aqui nesse galpão também é mais uma sala de envelhecimento, onde existe um volume grande de tonéis de madeira, onde a cachaça Coração de Minas fica envelhecendo por no mínimo 2 anos, né? E com isso ela vai acentuando o seu paladar, ela vai melhorando as suas composições químicas e com isso ela vai, nesse processo de envelhecimento, ela vai ganhando a qualidade que é muito importante na cachaça, porque a grande maioria das cachaças não são envelhecidas, ou seja, não ficam armazenadas em tonéis de madeira e são comercializadas logo após a fabricação. E tem aqueles que gostam da cachaça amarelinha, ou então aqueles que gostam da branquinha. E para explicar a diferença, Naina conta o segredo. O que difere as duas é o tonel que ela descansa. A amarela no tonel de carvalho e a branca no tonel de jequitibá. O carvalho é uma madeira que solta essa coloração amarelada, né? Então a cachaça ela sai assim do alambique branca, né? Vai para o tonel de carvalho, do tempo que ela fica lá descansando, ela pega a coloração do carvalho. E a branca, como é no tonel de jequitibá, que é uma madeira neutra, que ela não interfere nem no paladar, nem na coloração e nem no aroma do produto. Então, ele conserva a cachaça branca. E a amarela é a coloração do carvalho, que é amarelado. A degustação da bebida tem todo um ritual de explicação. A partir daí, fica fácil para os visitantes reconhecer uma cachaça da boa. É um produto que tem um sabor todo especial, né? Um produto realmente diferenciado, onde ele atrai bastante, por exemplo, pessoas que realmente de fora que vêm à procura desse produto aqui na nossa região. Ele leva o nome de Carmo do Rio Claro adiante, né? Porque nós temos outras cachaças na região também conhecidas. Então, nada melhor que para Carmo do Rio Claro ter um produto realmente conhecido na região toda, a nível nacional, até mesmo internacional. São nesses barris aí que por 10 anos uma cachaça de série muito especial ficou armazenada. Desde 2000, né, durante esses 10 anos, nós fomos guardando uma reserva especial de cada ano da produção, né? Então, esse ano, nessa data, como nós estamos comemorando os 10 anos da Coração de Minas, nós vamos lançar uma série especial, uma série comemorativa de uma cachaça que está envelhecida em tonéis de carvalho por 10 anos. São apenas 1000 garrafas da série 10 anos. A cachaça vai sair embalada de uma maneira um pouco diferenciada da garrafa convencional da Coração de Minas,
porque é uma série comemorativa e somente 1000 garrafas numeradas. Então ela vai ser embalada em uma caixinha e dentro desse saquinho de veludo que mostra a cachaça Coração de Minas, série especial 10 anos, e a embalagem é uma garrafinha tipo whisky que a gente achou que ficou bem trabalhada e principalmente a qualidade que está aqui dentro é o que é o principal destaque dessa série comemorativa. A grande preocupação dos produtores é, sem dúvida, a qualidade da cachaça. Mas outro critério seguido à risca pelos fabricantes da Coração de Minas é a responsabilidade social. Existem várias bebidas destiladas no mundo, né? Existe a vodka, existe a tequila, existe o uísque, existe o rum. Então, no Brasil, existe a cachaça. E o que fez a gente trabalhar com cachaça foi exatamente pela oportunidade de estar aqui com o alambique, ter montado esse alambique, só que a gente frisa muito uma parte importante nisso. A gente pede, coloca no rótulo, que como qualquer bebida destilada, como qualquer bebida que contém álcool, que as pessoas façam um uso moderado do que a gente produz, que não traz mal para a pessoa que sabe fazer o uso desse produto. É com a mesma responsabilidade social dos fabricantes que os apreciadores de uma boa bebida devem agir. É bom lembrar que uma cachaça de qualidade jamais deve trazer dor de cabeça. Isso em todos os sentidos. Portanto, se beber, não dirija. E se for dirigir, não beba. No próximo bloco, qual a diferença entre cachaça e pinga? É o que você vai saber já já. Campanha de conscientização dos motociclistas. Realização Polícia Militar de Minas Gerais. Bombeiro Militar de Minas Gerais. Faculdade de Comunicação de Passos. O tema do programa de hoje é cachaça e conosco aqui em nossos estúdios o professor Antônio dos Reis, ele que é professor e mestre em História. Professor, é um prazer tê-lo aqui conosco. Vamos já à primeira pergunta. Como surgiu a cachaça? Olha, a cachaça ela foi introduzida aqui no Brasil no início do século XVI, a partir de 1540. Uma vez que na região Nordeste, principalmente que é a canicultora, foram trazidos os primeiros alambiques das ilhas de Açores, pensando inicialmente em fabricar a bagaceira, que é uma cachaça, um aguardente feita a partir da uva. Da uva? Sim. Quando foi trazida para cá, vieram os primeiros tonéis de cobre. A partir daí, a cachaça era um subproduto da cana, uma vez que a prioridade era a cana-de-açúcar. Mas a partir daí, nos engenhos, a partir do momento que eles fermentavam o açúcar, o melado, sobrava uma borra, né? Porque na verdade eles moíam a cana, né? Trituravam para pegar o caldo, para adoçar, né? Para fazer a rapadura, é isso? Justamente. Mas aquela borra que ficava em cima, aquela espuma, não era utilizada no fabrico do açúcar. Sim. Então eles retiravam, né, para colocar, para dar de alimento para o gado, para o boi, para as ovelhas. Mas a partir daí, os escravos começaram a retirar, tá certo? E conta um pouquinho da lenda, que eles pegavam aquela borra, deixavam armazenado, ele ia azedando com o tempo. A partir daí, verificavam que exalavam as gotículas, né, que iam parar no teto, tá certo? E daí, muitos escravos, a partir do momento que sofriam castigo, aquelas chibatadas, caíam aquela gota que ficava no telhado, né?
e queimava as costas. Daí o nome aguardente. Mas aí se popularizou o seguinte, que essa aguardente, que vem do grego água ardens, que é água que arde, né? Passou a ser denominada pinga. Por quê? Ficava pingando no telhado e queimava as suas costas. Mas o curioso que quando caía nos seus lábios, dava queimar barato, né? E com o tempo, isso foi introduzido na primeira refeição matinal, porque já que a labuta do escravo era terrível durante o dia, eles colocavam-na como a primeira alimentação para suportar as agruras do dia a dia. Olha. Então aí vem o nome, a diferença entre cachaça e pinga. Pinga porque pingava do teto, certo. É isso? E cachaça? Agora, cachaça é o seguinte, nós temos duas palavras que podem ter a sua origem. Primeiro, uma variação de cachaça, do espanhol, que é uma aguardente. É bom lembrar que aguardente é toda aquela produção alcoólica derivada de frutas, de grãos e cereais. Então, na Itália nós temos a grappa, que é uma espécie de uma cachaça feita da uva. Na Espanha, a cachaça. Em Portugal, a bagaceira. No Chile, o pisco. Então, o seguinte, aí a derivação pode ser de origem de cachaça, que seria essa aguardente feita a partir de uva, ou então de cachaço, que seria aquela espuma que ficava sobre o melado, do qual se fazia inicialmente a nossa aguardente. Depois cachaça ou pinga. É bom lembrar que pinga e cachaça, nesse primeiro momento, na linguagem popular, significa a mesma coisa. A mesma coisa. Mas existe diferença entre cachaça e pinga? Para o Ministério da Agricultura, há uma diferença técnica, sim, e legal. Uma vez que toda cachaça, ela é feita a partir da borra, da espuma, do melado fermentado, da cana-de-açúcar. Enquanto que a pinga, hoje, é feita a partir da garapa. E por isso que tem até hoje um processo. Por exemplo, nas melhores fabricações de cachaças orgânicas, ela tem todo um processo que não pode ser queimada, tem que ser curtida, fermentada a partir do fubá ou do milho, tem um tempo de repouso, tudo isso. Então, tecnicamente, existe, mas popularmente para só os consumidores, né? Não que apreciam, né? Sim, mas hoje há uma diferença muito grande. Tá certo. Professor, nós vamos ver agora uma receita de uma batida, de um drink diferente adaptado à cachaça. Nós gravamos essa receita em Carmo do Rio Claro com a dona Elisa. Aqui é de Carmo do Rio Claro, é da Casa de Batidas da Elisa. Eu vendo batida aqui nos feriados e no carnaval. E eu vou dar uma receita hoje, uma batida que é muito pedida aqui, é o capeta. A primeira coisa são 3 doses da cachaça. Agora são 2 colheres de leite condensado. 1 colher de café de pó de guaraná. E o gelo. Agora bate. Essa batida, o capeta, ela pode ser feita com a cachaça e também com a vodka. E o pó de guaraná é como se fosse um energético para a pessoa curtir a noite. Tá aí a receita da dona Elisa, que gentilmente adaptou, né, a receita de sua batida à cachaça. Vai ficar gostosa essa bebida, né, professor? Olha bem, principalmente ela está acrescentando leite condensado e pó de guaraná, vai dar uma energia tremenda. Daquelas, né? Bastante. A nossa região, ela já está famosa pela cachaça que ela fabrica? Sim. É bom lembrar que na posse do último presidente que assumiu o Brasil, no governo Lula, aqui foi servida uma cachaça aqui da região. Tá certo? Aqui da região de São João Batista do Glória. Aqui Passos e região, Carmo do Rio Claro, está mudando a cultura. Não é à toa que nós já temos cursos de pós-graduação aqui na nossa região. E onde que está procurando agora, uma curiosidade para todos nós, que é mestres de cachaça. Porque nós temos mestre cervejeiro e tem o mestre da cachaça agora. Porque não é qualquer um. É uma pessoa formada
para degustar e apreciar e classificar as cachaças. Certo. Não é à toa que aqui no Brasil nós já temos até um museu, o Museu da Cachaça. Pois é, onde fica esse Museu da Cachaça? Olha, ele fica em Maranguape, em Fortaleza, lá no Ceará. E lá nós temos o maior tonel do mundo, que tem uma capacidade de 374 mil litros. 374 mil litros de cachaça. Então, acho que isso é até interessante, porque para a nossa região, já que nós temos uma região com esse suporte, para nós começarmos a mudar a mentalidade. Quem sabe nós tenhamos cachaçarias, o Museu da Cachaça e outros aperitivos derivados. Por exemplo, hoje já tem até a caipirinha ice, que é servida em long neck. Então, pouco a pouco está mudando a cultura. Então, nós temos que valorizar um produto que é nosso, que partiu das senzalas, que alcançou a mesa do brasileiro e que agora está sendo exportada para mais de 60 países do mundo. E apreciada, né, professor? Com certeza. Muito obrigada pela sua participação. Tá aí o FESP em Ação. O assunto de hoje foi cachaça. Se você quiser enviar alguma sugestão de pauta, ligue para o 3529-8054 e até o nosso próximo encontro. Apoio Cultural Noiva Linda, você em evidência. Avenida dos Expedicionários, 122. Telefone 3521-3193.